Boa noite, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai encerrar o nosso breve estudo de barras de aço fletidas. Então, o que a gente viu até agora foi lá no começo uma breve revisão da resistência dos materiais, como que as tensões se distribuem numa barra sob flexão. Aí a gente viu como que o desenvolvimento dessas tensões podia levar à formação de uma rótula plástica numa viga de aço, que é um modo de colapso. Descobrimos como calcular o valor do momento fletor que causa essa rótula plástica, chamamos de MPL. Descobrimos também um outro momento fletor associado ao início da plastificação, que é o MR, quando a viga ainda está em estado elástico, mas bem no limite, né? As fibras extremas acabaram de atingir a tensão de escoamento. Depois a gente fez aquela nossa já velha análise agora de plastificação e instabilidade, aquela questão do espectro todo, dos modos de falha, o estudo do índice de Sbeltez. Vimos também que uma viga fletida pode sofrer vários tipos de colapso diferentes por instabilidade. O colapso vai depender do formato da seção, do eixo de flexão e tudo mais. E finalmente a gente viu como calcular de fato a resistência dessa viga, levando em consideração todos esses fenômenos relevantes aí. Os possíveis tipos de colapso, comprimento de flambagem, as propriedades do material, o tipo de carregamento, tudo isso já foi incluído na formulação e a gente viu como que essa formulação funciona, como que ela pode ser aplicada no último vídeo. E por último, no vídeo anterior, a gente fez um breve estudo aqui das condições de contorno, os detalhes um pouco mais aplicáveis a estruturas reais, né? Uma análise um pouco mais embasada no mundo real aqui. A gente falou sobre aquela questão de vínculo de garfo, de apoio, de torção, de grau de liberdade e tudo mais. E aqui agora a gente vai encerrar essa parte de flexão com um olhar um pouco mais aprofundado na questão do comprimento de flambagem. Esse comprimento de flambagem, ou comprimento destravado, LB, que a gente vem chamando, ele é bastante relevante para o colapso por flambagem lateral com torção. Quanto maior o comprimento da barra, mais propensa essa barra vai estar a sofrer esse tipo de instabilidade global. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir esse comprimento de flambagem vai acabar aumentando a resistência da nossa barra. Então, o que a gente vai ver aqui é em estruturas reais, no mundo real, como é que a gente faz em projetos estruturais para reduzir esse comprimento de flambagem, quais são as táticas razoáveis, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Isso eu quero abordar nesse vídeo aqui. Então, para começo de história, uma breve revisão, a gente tem uma viga qualquer aqui, vamos supor que ela tem uma carga uniformemente distribuída dessa maneira. A gente viu que se ela for um perfil I fletido em torno do eixo de maior inércia, que seria esse eixo X aqui, os modos de colapso que a gente tem que verificar são a FLT, flambagem lateral com torção, a FLM, flambagem local da mesa, e a FLA, flambagem local da alma. Em geral, para os nossos perfis acabam ficando compactos, esses dois camaradas aqui acabam dando basicamente a resistência à plastificação da barra, que é MPL dividido por gama A1. Nem sempre vai ser o caso, mas é bom já ficar esperto. O que costuma pegar é esse cara aqui, a FLT. A FLT costuma dar a menor resistência, e a gente vai utilizar para essa barra justamente o menor desses valores aqui. E a formulação da FLT que a gente viu para um perfil I fletido dessa maneira é essa daqui que está na tela. A gente tem a plastificação quando o perfil é pouco esbelto, a gente tem a flambagem elástica quando o perfil é muito esbelto, calcula-se o semicrítico, e a gente tem na situação intermediária, aquela reta que interpola entre os dois comportamentos. Então a gente mistura um pouquinho de plastificação, um pouquinho de instabilidade, utilizando essa expressão aqui. O nosso objetivo aqui é fazer com que o momento fletor resistente, cálculo, MRD, suba, porque quanto mais resistente for a nossa viga, mais a gente vai poder economizar em aço nela, fazer uma obra mais econômica. Então, o que a gente poderia fazer, nesse caso aqui, para maximizar a resistência da nossa barra? O ideal, o melhor possível para uma viga, é que a resistência dela, MRD e FLT, seja dada pela resistência de plastificação, ou seja, é uma barra que nunca flamba. Uma barra que nunca flamba vai resistir até a formação da rótula plástica. Então, se a gente pudesse fazer com que a nossa sbeltez fosse sempre inferior à lambda P, a gente estaria aproveitando o máximo da resistência da nossa barra. Isso nem sempre vai ser possível, é claro, mas a gente vai tentar fazer com que a nossa barra chegue nessa situação aí. Mas mesmo que a gente não consiga chegar nessa situação, mesmo que a gente fique, por exemplo, nessa aqui de baixo, lambda superior a lambda R, a gente ainda pode de alguma forma interferir na resistência da barra, aumentando o valor do momento M crítico. O momento M crítico é dado por essa expressão aqui. Essa aqui é a nossa expressão do M crítico, já falamos bastante sobre ela. Os parâmetros que aparecem nessa fórmula do M crítico são relacionados ou, primeiro, ao material. Então, por exemplo, a gente tem ali um modo de elasticidade, a gente não vai trocar o material, vai permanecer o aço. Então, esse modo de elasticidade a gente não pode mexer. Ou, esse parâmetro depende da seção transversal, momento de inércia, constante de torção, constante de penamento e tudo mais. E assim, trocar a seção transversal é sempre uma alternativa. Mas a gente vai querer fazer a coisa mais econômica possível, então a gente vai querer sempre utilizar uma seção muito econômica. Então, alterar a seção transversal não vai ser o nosso primeiro recurso nesse caso aqui, vai ser o nosso último recurso caso a gente não consiga fazer alguma alteração mais barata, mais econômica. Então, ou o parâmetro ali embaixo é relacionado ao material, ou relacionado à geometria da seção transversal da barra,
ou parâmetro relacionado ao carregamento. Então, a gente tem ali o coeficiente CB, por exemplo. O coeficiente CB, a gente já viu, ele contempla o formato do diagrama de momento fletor da nossa viga. Sobre isso aí, a gente não tem muito controle, quer dizer, claro, a gente faz o lançamento estrutural, então o diagrama de momento fletor resultante é uma consequência do nosso lançamento. Mas muitas das vezes não há muito o que a gente possa fazer. A viga recebe a carga uniformemente distribuída e pronto, acabou. Tentar alterar a CB seria um negócio muito complicado e muito ineficiente. Então, a gente tem essas três possibilidades: material, seção transversal, carregamento, e a última possibilidade é o comprimento LB da barra, o último parâmetro que aparece aí embaixo. Esse parâmetro dessa fórmula a gente consegue controlar sem mexer nos demais. Então eu consigo mexer no valor de LB sem trocar a seção, sem trocar o material e sem trocar a forma como a viga é carregada. No vídeo passado eu mostrei uma péssima maneira de você mexer no LB, que é fazendo um apoio ruim, né? Eu peguei um perfil I, apoiei apenas na base dele, ele perde a restrição, a torção no apoio, e o comprimento LB meio que perde significado nessa fórmula aí, que ele vai para infinito. Na prática, claro, não é infinito, porque existe uma rigidez ali na base daquele perfil, no encontro da mesa com a alma, mas o LB fica muito difícil de determinar e fica muito alto. Então é uma péssima modificação porque aumenta o LB. Quanto maior o LB, menor o meu momento crítico, menor a resistência da minha barra. O que eu quero fazer hoje são mudanças na contramão disso aí. Eu quero fazer mudanças que reduzem o comprimento de flambagem LB. Então vamos supor que eu tivesse aqui essa minha viga. Ela tem um comprimento L, aqui de fora a fora. Então L é o comprimento real da barra. Vamos supor que aqui essa nossa viga tivesse conectada de alguma forma com um pilar e aqui ela tivesse conectada de alguma forma com alguma outra viga da estrutura. Então eu não tenho aqui a possibilidade de encurtar esse comprimento L, porque se eu encurto a barra, ela não alcança a outra ponta que ela tem que alcançar. Então ela tem que permanecer com esse comprimento aí. Mas o que a gente vai ver aqui é que não necessariamente o comprimento L da barra tem que ser igual ao comprimento LB de flambagem dela. A gente pode adotar algumas medidas que fazem com que o comprimento de flambagem, o comprimento destravado, seja diferente do comprimento L da barra. E para entender como que a gente pode travar essa barra, primeiro a gente precisa observar qual que é a deformada que a gente espera que aconteça, porque a gente vai querer combater essa deformada. Então, para ser bem claro aqui, a gente está tentando aumentar a resistência a FLT. Então, esse é o colapso que está sendo estudado. E como que é o colapso da FLT? A gente tem um perfil com uma orientação original assim, essa seção central aqui, vamos dizer, tinha essa posição a princípio, e a gente viu que o que acontece é que quando essa peça é carregada e sofre FLT, a deformada fica alguma coisa desse tipo aqui. O perfil vai torcer e vai sair para o lado na mesa superior, a mesa inferior tenta manter a posição original porque ela está estabilizada pela tração. Então, se o que está acontecendo aqui é que a mesa superior está saindo lateralmente, uma ideia que eu posso ter é, eu vou impedir que essa mesa superior saia lateralmente. Então, eu vou pegar de alguma maneira e vou conectar aqui nessa mesa superior algum elemento de travamento, com alguma rigidez, que impeça que essa mesa se movimente lateralmente, pelo menos naquela posição ali. Então, nesse caso dessa viga, isso seria talvez uma barra na horizontal aqui assim, alguma conexão desse tipo aqui. Então, o que vai acontecer? A peça vai tentar sair dessa maneira, mas não vai conseguir porque a gente tem uma barra prendendo a mesa na posição original dela, pelo menos lateralmente. Observem que essa barra não tem nenhuma obrigação de impedir a flecha que acontece na viga. Essa barra tem apenas a função de impedir o deslocamento no que eu chamei aqui nesse meu desenho de direção Z. Então essa barra impede que naquela seção na qual ela está conectada, a viga se desloque na direção de Z, pelo menos na sua mesa superior. A de baixo já estava tracionada, já estava estável mesmo. Então se essa viga aqui quiser flambar pela FLT, ela vai ter que ter algum modo de flambagem que respeite essa restrição aqui que eu acabei de inserir. Então, a peça que antes iria flambar com esse comprimento todo aqui, de FLT, o LB ia ser o comprimento igual a L, agora vai flambar com um comprimento LB da ordem de metade do valor de L. Essa deformada que eu desenhei está no plano XZ. Então, eu reduzi a metade o valor de LB, colocando um travamento na mesa superior no meio dessa peça aqui. Essa é uma forma muito comum de solucionar esse problema. E como que isso acontece em projetos reais? Em estruturas reais, normalmente o que a gente tem são várias vigas lado a lado. Então, eu poderia, por exemplo, aqui em cima, ter algum tipo de laje, ter algum tipo de piso, alguma coisa assim. E para suportar um piso desse tipo, o normal é que a gente tenha várias vigas lado a lado, como eu desenhei aí. Isso é a coisa mais comum do mundo, né? As vigas de um piso. Cada viga dessa daqui, se eu imaginar ela tridimensionalmente aqui, teria o comprimento de flambagem igual ao seu comprimento real se eu não fizesse nenhum tipo de travamento. Mas como eu tenho uma viga vizinha a ela, o que eu posso fazer é puxar uma peça conectada na mesa superior dessa viga aqui e na mesa superior da viga vizinha, travando uma mesa com a outra. Então, nenhuma das duas poderia agora se deslocar lateralmente de maneira independente. Então, eu evitei aqui que pudesse ocorrer aquela deformada
da FLT numa peça dessa aqui isolada. Mas é importante deixar claro que só porque existe uma barra ligando essas duas aí, não quer dizer que o travamento foi feito. O travamento conecta o ponto que você quer travar num ponto que vai ficar fixo de alguma maneira. Então é necessário que esse ponto fixo seja de fato um ponto que não vai se deslocar junto com o outro. Porque se você conecta uma região que vai se movimentar com outra região que também vai se movimentar, você não criou um travamento nenhum. Você acoplou os deslocamentos, mas você não travou nada. Então é preciso ver com cuidado como que a gente apoia, como que a gente conecta esse travamento. Mas vamos primeiro ver o efeito dele na prática. Então eu tenho aqui, por exemplo, aquele modelo que a gente já vinha vendo, que era justamente um perfil I fletido, aquela coisa e tal. E agora eu fiz a seguinte modificação. Eu coloquei aqui um travamento. Eu botei aqui uma cantoneira para travar esse perfil, está aqui sobre a mesa superior do perfil. Observem que essa cantoneira aqui está flutuando, ou seja, eu não quis simular, seja lá o que for, onde ela está se apoiando, eu simulei apenas a cantoneira. E nessa borda livre aqui da cantoneira, eu coloquei um apoio apenas na direção Z. Então, se esse perfil aqui sofrer alguma deformação na direção vertical aqui, a cantoneira não faz nada, ela desce junto com o perfil. Se o perfil sofrer alguma deformação na direção longitudinal dele, a cantoneira não tem nenhum efeito, ela caminha junto com o perfil. Agora, se o perfil tentar se deformar, tentar se deslocar na mesa superior na direção Z, aí a cantoneira vai reagir com uma força. Lá no modelo sem um travamento intermediário, o primeiro modo de flambagem foi de KLFLT, dava uma onda no nosso perfil. Só que agora, se eu plotar o primeiro modo de flambagem, fica da seguinte maneira. Esse aqui é o modo de flambagem que apareceu para a minha estrutura. Ele ainda é uma FLT, então se eu olhar, por exemplo, para o que está acontecendo nesse segmento do perfil aqui, eu consigo ver claramente que a gente teve aquela deformação clara da FLT. A mesa superior saiu para o lado e a seção do perfil sofreu um giro de torção. Mas a segunda metade do perfil sofre o giro oposto. Então o que aconteceu aqui foi que o comprimento de flambagem dessa peça, que era o comprimento total da nossa viga, agora passou a ser basicamente metade desse comprimento. Observe que a gente tem meia senoide à esquerda, meia senoide à direita, em vez de ter apenas uma grande meia senoide como a gente tinha antes. Então esse travamento aqui, apenas prendendo a direção Z, como eu fiz, já teve um efeito nessa minha estrutura. E observe que como eu deixei solto na direção X, esse travamento girou livremente ali, né? Então houve um giro no plano da mesa superior, esse giro arrastou meu travamento junto, porque eu não coloquei nenhum apoio nessa direção. Eu não quis contaminar esse travamento com nada assim. Eu quis que ele trabalhasse apenas na direção Z. Então, só o fato de ele trabalhar na direção Z já fez com que o modo de flambagem se modificasse bastante aqui. Mas essa que eu fiz aqui foi apenas a análise de flambagem, a flambagem elástica da nossa viga. Vou fazer agora aquela análise não linear com as imperfeições, com a plasticidade, para ver como que o colapso desse perfil se dá, ou seja, qual a resistência que ele vai alcançar. A análise se encerrou. Essa aqui é deformada da nossa estrutura. Como é possível ver, o travamento lateral não impediu que a flecha acontecesse nessa direção aqui, na direção vertical, a flecha continua acontecendo, mas esse travamento claramente teve um efeito no comprimento de flambagem da minha peça. Ela não flambou mais como tinha flambado daquela maneira. Essa seção central, onde o travamento estava conectado, basicamente permaneceu, lateralmente falando, na mesma posição em que ela estava inicialmente. Então a gente teve a peça saindo lateral da FLT aqui nessa metade e aqui nessa metade, mas no meio do vão a mesa superior ficou basicamente na posição inicial dela. Sofreu aquele giro de rotação ali, porque eu não quis apoiar minha cantoneira na outra extremidade, mas ainda assim, mesmo a cantoneira travando apenas 1 grau de liberdade, a gente ainda teve esse efeito aí. E o que aconteceu aqui foi um ganho na resistência do nosso perfil, porque na análise anterior a gente tinha chegado em 70% da carga. Aqui a gente chegou em 87% da carga. Então a gente teve um aumento significativo na resistência dessa peça aí, utilizando uma cantoneirazinha que presumivelmente, claro, está presa em alguma outra peça do nosso modelo. Eu coloquei essa cantoneira aqui sobre a mesa, só para ficar mais claro aqui no meu modelo, mas normalmente não é assim que seria feito, né? Porque sobre a mesa você teria alguma laje, alguma coisa assim, ou até algum outro elemento, então é mais comum que essa cantoneira aqui ficasse abaixo da mesa do nosso perfil. E convém aqui plotar também para a nossa análise as tensões que aparecem nesse perfil. Essas aqui são as tensões longitudinais ao longo do perfil. A cantoneira não é tão relevante nessa análise aqui, mas vou deixar ela sendo exibida. Então o que a gente consegue ver é o seguinte, aqui a gente tem plastificação por compressão, nessa zona que está em azul, aqui nas bordas também tem um pouquinho, e plastificação por tração aqui embaixo nas zonas em vermelho, como a gente já tinha antes. Mas comparando aquele modelo com esse daqui, as zonas de plastificação que aparecem aqui são bem mais abrangentes do que as que apareciam lá. Ou seja, esse perfil aqui plastificou bem mais antes de sofrer o colapso, comparado com aquele outro perfil sem o travamento lateral. Por que isso? Porque o travamento lateral reduziu a propensão dessa barra a sofrer o colapso por flambagem elástica. Então, imaginando aquele gráfico lá da curva de flambagem, o que a gente fez foi pegar o nosso lambda e mover o nosso lambda para a esquerda. Quando a gente move o nosso lambda para a esquerda, a gente faz com que a peça fique mais propensa a plastificar, menos propensa a flambar. E aqui a gente tem as seções que sofreram
deformações plásticas. O que é interessante analisar aqui é o comportamento dessa mesa superior, porque aqui na mesa superior a gente tem plastificação acontecendo, mas aqui os esforços se combinam, né, de uma maneira talvez um pouco surpreendente à primeira vista, se você está pensando apenas na análise linear. Observe que a gente vai ter plastificação aqui nessa borda, na outra borda não plastificou ainda, que é o que está em vermelho, e aqui é o contrário, a plastificação aconteceu nessa borda e não aconteceu nessa outra borda aqui. Por que isso está acontecendo nessa mesa superior? Por que a plastificação acontece numa borda e não na outra? Porque aqui a gente está combinando o fato de que a mesa superior como um todo está comprimida por conta da flexão global que acontece com essa peça, mas olhando nesse plano aqui, nessa vista superior, existe uma compressão secundária, vamos dizer assim, que é por conta dessa deformada, dessa ondulação que a mesa faz. Então essa ondulação que a mesa faz com que a face externa da mesa fique tracionada, não necessariamente que ela chegue a ficar tracionada, mas que ela pelo menos alivie a compressão que acontecia antes, e a face interna aqui agregue mais compressão ainda. Então essas faces internas da curvatura ficam ainda mais comprimidas e plastificam primeiro, e as faces externas ficam menos comprimidas, mais aliviadas, e nesse caso aqui nem chegaram a plastificar ainda. E aqui a gente consegue traçar aqueles mesmos gráficos que traçamos outra vez, né? O deslocamento vertical no eixo X e no eixo Y a carga que está sendo aplicada. E o que a gente vê é a mesma tendência outra vez, mas se a gente plota o deslocamento horizontal, a gente vê o que está acontecendo com mais clareza, né? No início da nossa análise, quase não havia deslocamento lateral. Eventualmente, o deslocamento lateral começa a crescer, começa a se manifestar e a nossa peça colapsa por instabilidade. Então, esses gráficos aqui contam uma história muito similar à história daquele outro modelo lá. Então, qualitativamente, os modelos são bem parecidos, mas quantitativamente existe uma diferença. O travamento provocou esse ganho de resistência. Então, conseguir fazer um travamento na sua estrutura é uma grande sacada, né? Porque você economiza o seu material, fazendo com que sua viga alcance uma resistência maior do que ela alcançaria não travada. Mas, obviamente, nada vem de graça, né? Aqui no meu modelo, como eu fiz essa análise aqui não linear, segunda ordem, plastificação e tudo mais, imperfeições geométricas, eu consigo determinar qual que foi a força que apareceu nessa minha barra, nesse meu travamento aqui. Então, vou selecionar apenas ele. Esse aqui é meu diagrama de força normal, novamente. Apesar das cores terem aparecido aqui, o valor é muito uniforme, vai de menos 243 até menos 243, ou seja, o valor é 243. Isso aqui é newtons. Então, observem que ela fez o nosso perfil passar da resistência de 130 para 190 kNm. Então, ela aumentou 60 kNm a resistência do nosso perfil. E, em contrapartida, a solicitação nela é de apenas de 1/4 de 1 kN. Então, a solicitação aí ficou claramente muito baixinha. Em parte porque eu fiz um apoio muito simples, em apenas uma direção nessa peça. Mas o que é interessante ver aí é como que uma pequena forcinha na direção transversal já foi suficiente para mudar drasticamente o modo de flambagem da nossa peça. Então você imagina, a gente tinha uma peça lá que flambava com uma carga distribuída de 50 kN por metro. Então uma carga bem alta que eu tinha que aplicar para ela sofrer aquela flambagem. Se eu pego essa carga de 50 kN por metro, aplico essa carga e aplico no meio da viga, na mesa superior, uma carga de 1/4 de 1 kN, 240 newtons, o modo de flambagem dessa peça mudou completamente. Olha que coisa curiosa que acontece com uma única barrinha. Com pouco esforço vai para essa barra e quanta diferença ela faz no nosso modelo. Novamente, claro, essa barra aí não foi bem concebida em termos de condição de contorno. Se eu tivesse feito uma condição de contorno mais real, apoiado na outra extremidade direitinho, ia aparecer um esforço maior nela, mas mesmo esse esforço minúsculo já foi suficiente para causar uma diferença significativa. Então eu posso pensar, pô, não foi esforço nenhum, vou começar a usar uma barra mais leve. Por que eu estou usando essa cantoneira de 50 mm, que foi o que eu coloquei, 50 mm por 4,8 mm? Vou usar uma barra mais leve. Vou usar uma cantoneira de 30 mm. Melhor ainda, vou usar uma coisa mais leve ainda. Vou usar uma barra de aço. Vou usar um vergalhão lá de diâmetro de 10 mm. Vou soldar ele ali em cima da minha mesa e pronto. Se for ser pequenininho, meu vergalhão vai aguentar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, nessa hora. Porque o que a gente tem que observar aqui, nesse caso, não é necessariamente esse esforço que está vindo para essa barra. A gente tem que pensar na rigidez do nosso travamento. Então não adianta nada eu colocar um travamento lateral, pegar, por exemplo, meu perfil aqui e tentar fazer nele um travamento lateral com uma barra que tem uma pequena rigidez. Porque se essa barra aqui tem uma pequena rigidez, no momento que o perfil tentar sair lateralmente, a barra vai ceder. Se a barra cede, ela não funciona como travamento lateral para mim. Então a barra que eu estou utilizando para travar tem que ter uma certa rigidez mínima para garantir que esse travamento vai acontecer. Idealmente, você teria um programa desse aí na sua mão e poderia fazer uma análise desse tipo e ver rigorosamente como que o seu travamento se comporta, se ele tem a rigidez adequada, qual esforço vai para ele dimensionar esse travamento de uma maneira bem simples. Mas normalmente o que a gente faz no dia a dia é usar programas um pouco mais simples, mais orientados para projetos estruturais mesmo, tipo esse daqui. E um programa desse daqui não vai me dar aquela riqueza de resultados que eu obtive no outro. Então, primeiro, o que está acontecendo, né? Eu tenho um pilar de concreto à esquerda, um pilar de concreto à direita e uma viga de aço que funciona como uma tesoura de uma cobertura, conectando nesses dois pilares aí. Então, eu posso vir aqui no meu programa e falar, bom, qual que é esse diagrama de momento fletor nessa minha viga? Então, a gente tem o momento fletor zerado aqui na extremidade, a ligação é rotulada.
ele é máximo aqui no meio, onde uma viga encontra com a outra, tem inclusive uma mísula ali naquele encontro, e esse perfil não passa na flash, não passa na resistência, não passa em nada. E se eu clicar nessa opção aqui, o programa me retorna as verificações que ele fez, que vão ser as verificações que eu apresentei para vocês para a flexão e também para os outros esforços. Então, por exemplo aqui, resistência à flexão em torno do eixo X, eu tenho todo aquele cálculo lá, eu tenho que verificar se MRD é superior a MSD, condição básica da resistência, e o que ele faz aqui é calcular o momento fletor resistente de cálculo. Então a gente tem aqui, estado limite último de FLT, ele vai calcular o MRD, deu 54 e uns quebrados aqui, o lambda dele ficou entre lambda P e lambda R, então a gente utiliza aquela fórmula da interpolação, da flambagem inelástica, certo? MRD deu quase 55 e a nossa solicitação era de 120, então obviamente não passou. Então o que você poderia fazer seria pegar e colocar nessa peça aqui algum tipo de travamento. Você pensa, bom, já sei, essa peça está flambando, está sofrendo FLT, eu vou pegar aqui nesse nó aqui, por exemplo, e vou colocar uma barra lateral. Vou colocar uma barra transversal aqui, de forma que eu consiga reduzir o valor de LB. Até mesmo sem colocar essa barra, o programa permite que você manualmente edite o valor de LB. Aqui nesse programa em particular, em flambagem lateral, eu seleciono a barra e eu digo, essa barra aqui, o comprimento de flambagem dela é tanto. Então imagina que essa barra aqui tivesse apenas um travamento aqui na cumeira e aqui no apoio dela com o pilar, o comprimento de flambagem dela, o comprimento destravado LB, ia ser esse comprimento todo aqui da barra. Que nesse caso aqui vai dar quase 7 metros, 6,70 metros. Então o LB seria de 6,70 metros para uma barra dessa daqui. Não vai passar mesmo com essa solicitação, com esse vão, com esse perfil que eu coloquei. Aí você começa a fazer aqueles travamentos, né? Você bota uma cantoneira no topo, alguma coisa assim, você está concebendo lá, e você reduz o valor de LB. Então vamos supor que você tivesse distribuído aqui cantoneiras de forma a reduzir o valor do seu LB. Mas a questão aqui é a seguinte, se eu inserisse uma barra nesse modelo, uma barra de travamento, e mandasse rodar a análise de novo aqui, não ia aparecer nenhum esforço nessa barra. Vamos olhar apenas para essas três últimas aqui, essas três últimas vigas. Então o que a gente está falando aqui é o seguinte, eu poderia pegar e fazer o tal travamento aqui. A minha ideia não era essa? Eu pego uma peça, conecto aqui, a barra liga essas duas peças aqui, faço uma barra ligando as duas tesouras dessa maneira, e essa barra vai ser o meu travamento. Só que se eu rodar essa análise e eu tiver apenas as cargas verticais aqui, atuando na minha tesoura, o esforço nessa barra que eu usei para conectar as duas, nessa barra de travamento, vai ser zero. Não vai aparecer nenhum esforço nessa barra, porque essa barra aí só seria solicitada se tivesse alguma movimentação nessa direção aqui. E nessa nossa análise, como é uma análise de primeira ordem, elástica, linear e tudo mais, não aparece a deformação da FLT. O programa verifica se a FLT acontece utilizando a formulação que eu apresentei para vocês, aquela formulação da norma. Ele prevê, para esse momento aqui aconteceria a FLT, mas ele não tem a capacidade de fato, obter a FLT como uma deformada. A única deformada que ele obtém é a mesma que a gente obtém lá no F2, aquela deformada da análise de primeira ordem. Então, jamais num programa desse daqui, você vai ter as consequências da deformação da sua estrutura, as consequências da flambagem se manifestando na sua deformada. Flambagem não aparece aqui, só aparece deformação de primeira ordem. Então, como não tem deformação de segunda ordem nesse tipo de análise aí, o que eu vou ter é que essa barra de travamento minha vai apenas subir ou descer verticalmente em função das cargas. Não vai modificar de comprimento longitudinalmente por conta da deformação de flambagem, da tentativa de FLT dessas vigas aí. Então a consequência é a seguinte, você ia botar essa barra azul no seu modelo aí, você ia rodar a sua análise e não ia aparecer esforço nenhum nela. Você sabe que essa barra aí, vamos dizer, você tem essa ideia pelo menos, de que essa barra aí vai travar a viga, então vai reduzir o comprimento de flambagem LB. Beleza, ótimo. Mas como que você dimensiona ela? Não aparece nenhum esforço nela. Uma barra com esforço zero, como é que você vai dimensionar? Aí, nesse caso, a norma salva a nossa pele aqui, né? Porque ela tem um tópico, esse tópico 4.11, que determina como deve ser a rigidez dessas contenções laterais que a gente pretende introduzir. Então, existem vários tipos de contenção lateral. Eu posso pensar na contenção lateral por uma edificação como um todo. Então, estou travando pilares ou pavimentos, alguma coisa assim. O nosso caso não é esse daqui, não é o caso de travamento de pilares, é o caso de travamento de vigas. Então, aqui no parágrafo 4.11.3.4, a norma nos dá as seguintes fórmulas para calcular a solicitação e a rigidez necessária para o nosso elemento de travamento. O que o parágrafo diz é o seguinte: a força resistente e a rigidez de cálculo necessárias das contenções de translação nodais são dadas respectivamente por essas duas fórmulas aí. As fórmulas são muito simples de utilizar. Vamos focar primeiro nessa aqui de cima, que prevê a força que seria aplicada nesse perfil, nessa barra de travamento. Novamente, por que a gente tem que fazer essa previsão simplificada aí? Porque presume-se que você não tem acesso a uma análise tão sofisticada que permita a obtenção direta do modo de flambagem, da configuração deformada flambada dessa estrutura aí. Então você vai obter apenas deformações de primeira ordem, que é prever os esforços de segunda ordem. Para isso que serve essa fórmula aí. Então o que a gente tem aqui em termos de parâmetros? MSD, um momento fletor solicitante de cálculo. Então, a sua viga tinha uma distribuição de momentos. Na seção que você travou a qualquer momento, é o valor que entra nessa fórmula aí. H0 é um parâmetro muito simples. É a distância entre as mesas do seu perfil, a altura do seu perfil. Mas não é a altura externa dele, medida da topo da mesa superior até o fundo da mesa inferior. É a altura do eixo da mesa superior até o eixo da mesa inferior. Porque a gente está interessado aí na distância do braço de alavanca desse perfil. E CD
é um parâmetro que normalmente vale 1. Ele só vai valer 2 nessa condição dada aqui em cima. CD vale 2 quando a gente está num ponto de inflexão de curvatura reversa. Eu vou aplicar essa formulação ao problema que a gente acabou de resolver. Lá na análise numérica, a gente chegou em 87% da carga, não foi isso? 87,3% da carga. E a nossa carga era de 70 km por metro. Então a gente chegou em 60 km por metro, mais ou menos. Isso aqui vai dar um momento fletor de aproximadamente 190 km por metro. Então 190 é o nosso momento. CD vai valer 1, H0 a distância entre os eixos das mesas, vale nesse caso aqui aproximadamente 30 centímetros. Então vou pegar esse valor aqui, dividir por 0,3 e agora vou multiplicar por 0,02. Então a gente obteve aqui 12,7, quase 13 kN de FBR. Esse seria o valor que a gente utilizaria para dimensionar nossa cantoneira de fato. Ainda não é um esforço muito alto, né? Se você pensa que essa barra aí vai ser fabricada em aço A36, 250 MPa de tensão de escoamento, dá para a gente calcular qual seria a área bruta para o caso da barra estar tracionada, né? Então nesse caso a gente teria aqui que a tensão é igual à força sobre a área, a força prevista foi de aproximadamente 13 kN, a área eu quero descobrir, e a tensão eu vou limitar em 250 MPa, não vou nem botar o coeficiente nada aqui não, só que eu vou botar em kN por centímetro quadrado, então dá 25. Então nesse caso aqui a área mínima do nosso perfil, por assim dizer, ia ser 13 sobre 25, que vai dar aproximadamente aqui 0,5 centímetros quadrados, né? 25 quase o dobro de 13, então dá aproximadamente 0,5 centímetros quadrados. E se a gente vai num catálogo de cantoneiras, a gente consegue ver aqui a área dos perfis. Então essa primeira cantoneirazinha aqui que ele aparece, de 12,7 mm por 3,2 mm de espessura, a área dela já é 0,7, já é superior a área necessária só para o cálculo do escoamento ali sem coeficiente de segurança nem nada, né? Então assim, a cantoneira que a gente utilizou lá, que era essa aqui, de 50 por 4,8, tem uma área bem acima, tem uma área de 4,58 centímetros quadrados, né? Então uma área quase 10 vezes maior aí do que a área que a gente calculou como necessária. Então, mesmo uma fórmula dessa aqui prevê um esforço muito pequeno para uma barra dessa aqui de travamento, é o que acaba acontecendo mesmo. E a gente pode calcular também, da mesma maneira, a rigidez do nosso travamento lateral. Também tem que obedecer um certo valor. Então, essa fórmula aqui é que é utilizada para calcular a rigidez. Tem alguns parâmetros iguais, MSD, H0. Esse γR aqui é um coeficiente que vale 1,35, conforme dado aqui em cima, coeficiente de ponderação da rigidez. E aparece esse termo novo aqui que é o LBB. LBB, como definido aqui, é a distância entre contenções, comprimento destravado, observando o disposto nesse parágrafo aqui. Então, a distância entre contenções, ou seja, o comprimento destravado da nossa peça, nesse exemplo aqui, vamos supor que a gente tivesse a peça travada aqui, né? Travada ali e travada aqui. Então, o valor de LBB, o comprimento destravado da nossa viga, seria esse daqui, LBB. Então, é uma forma, novamente, muito simples de utilizar também. E, se necessário, a gente pode utilizar. Mas, normalmente, isso aí não pega, não. Normalmente você vai ter que fazer verificação com a força, FBR aí em cima, né? Mas a verificação da rigidez normalmente vai passar. Os travamentos que a gente usa costumam ser bem mais rígidos do que o que essa formulação aí iria exigir. O que é importante falar aqui a respeito desses travamentos é que tipo de esforço aparece nele. Nesse travamento que eu fiz aqui, por exemplo, eu fico rendido, né? Porque a flambagem não tem lado para acontecer, por assim dizer. Então, se a FLT tentasse correr no comprimento inteiro, por um lado, essa minha cantoneira de travamento ia ficar tracionada. Por outro lado, ela ia ficar comprimida. E o esforço mais econômico para a gente dimensionar, a gente sabe que é o esforço de tração em barra de aço. Então, normalmente, o que você vai ver é alguma espécie redundante de travamento para você garantir que a barra mobilizada para travar a estrutura vai ser a barra tracionada. Então, como que isso aconteceria no nosso exemplo aqui? Em vez de fazer apenas esse travamento aqui, eu teria um travamento análogo prendendo essa viga na outra vizinha dela, dessa maneira. Agora, sob a perspectiva dessa viga central aqui, se ela tentar sofrer FLT se deslocando para aquele lado de lá, ela vai comprimir essa barra daqui e ela vai tracionar essa barra daqui. Então, quando a gente for dimensionar o nosso travamento, a gente pode até desconsiderar essa barra aqui e falar, não vou nem verificar a barra comprimida. A gente sabe que a compressão é um esforço que demanda muito mais material para ser absorvido do que a tração. Então, você pode falar assim, eu vou dimensionar apenas a barra tracionada como meu travamento. Barra comprimida eu vou ignorar. E no caso contrário, quando a deformação for para cá, eu dimensiono apenas essa barra daqui, porque ela que vai ser tracionada, e ignoro essa daqui, porque ela vai estar comprimida. Então, esse travamento da esquerda e esse travamento da direita vão ter o mesmo perfil. Só que eu só estou considerando que quando a FLT tenta acontecer na minha viga do meio, apenas um desses perfis está trabalhando, apenas o perfil tracionado está trabalhando. Muito similar ao que a gente faz em contraventamentos. Então, para trazer para um caso real, nessa estrutura aqui, por exemplo, eu tenho uma série de travamentos nessas vigas. Por que eu tenho esses travamentos? Porque sobre essas vigas eu tenho as terças da cobertura, que estão desenhadas aqui em amarelo. Então, se eu olho para a estrutura, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo os perfis I das minhas tesouras e eu vejo essas terças conectando uma tesoura a outra tesoura, a tesoura adjacente. Importante mencionar que nesse modelo não existe a necessidade, para o critério de cálculo, de eu ficar modificando a posição da terça. Na realidade, a terça não está na altura da viga, como aparece aqui. A terça está acima da viga.
mas eu não preciso mexer nisso aqui para o meu modelo rodar. É melhor até que eu nem mexa, na verdade. Então, entendo que essa terça aqui, que é um perfil Z, dá para ver o perfil Z fazendo a curva aqui, né? Essa terça aqui é um perfil Z, na verdade está acima da viga. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso não é nem lançar uma cantoneira de uma viga a outra, nem é dar muito certo isso aqui, porque essa distância aí é da ordem de 8 metros. Então se você tentar fazer uma cantoneira travando com 8 metros de comprimento, não vai dar certo nunca. O peso próprio da cantoneira já vai fazer ela fletir, vai ficar um negócio horrível ali, não vai trabalhar corretamente de jeito nenhum. Então nesse caso aqui eu nem precisaria botar essa cantoneira, que não ia funcionar mesmo, porque eu já tenho as terças. Então a sacada aqui é você olhar para a sua estrutura e às vezes você até já perceber que barra trava a outra barra e de qual maneira. Então, nesse caso aqui, se eu presto atenção, se eu entendo o comportamento da minha estrutura, eu entendo que a terça tem a capacidade de impedir a FLT pontualmente nessa minha viga de cobertura. Então, eu não preciso introduzir nenhuma barra adicional no meu modelo. É só eu entender a função da terça e eu já consigo considerar o LB como sendo apenas a distância entre duas terças para cada viga dessa daqui. Então eu consigo uma solução muito mais econômica porque eu entendo essa função da terça de travamento. Isso aqui é uma coisa muito comum, utilizar a terça para travar a estrutura da cobertura. Eu já mostrei isso lá, né, quando a gente estava falando sobre barras comprimidas, que a gente tinha aquelas treliças, né, eu mostrei como que a terça travava o banzo superior, não travava o banzo inferior. Aqui é a mesma história. Se você tiver uma viga aí muito alta, você vai precisar travar não apenas a mesa superior, no caso de inversão de forças, a mesa inferior pode ficar comprimida. Então você pode precisar fazer algum travamento também na mesa inferior, impedindo que ela flambe quando os esforços se invertem. E se sua viga for realmente muito alta, a gente cai em algum caso, tipo esse aqui de cima, dessa imagem no canto superior esquerdo. Observe que a gente tem uma espécie de contraventamento aqui no meio da viga. O que é isso? Isso aí é um travamento lateral para essas vigas não flambarem. Então, como a viga é muito alta, o cara não vai botar só uma cantoneirazinha lá em cima. Ele tem que fazer um sistema de travamento que tenha a rigidez adequada para impedir o giro de torção em todas essas vigas aí. Então, ele associa todas elas com esses quadros em X, que tem barras que basicamente vão trabalhar apenas a tração. Então, ele dimensiona 4 cantoneirias tracionadas aí e alivia enormemente a estrutura dele, as vigas dele. Se ele não tivesse esse monte de travamentozinho que ele tem aí, essa viga ia ficar ridiculamente mais pesada, ia ficar um negócio completamente inviável. Então aí o cara tem uma grande liberdade no projeto dele. Ele pode falar, bom, vou colocar aqui tantos quadros de travamento. Aí ele coloca a dimensão e fala, a viga ficou pesada, como é que eu sei que ela ficou pesada? O lambda dela está muito acima do lambda R, então ela tem muito mais resistência plástica que eu poderia mobilizar ainda. Vou botar mais quadros aqui para eu poder me aproximar do lambda plástico dessa viga e não perder tanta resistência com FLT. E aí você vai colocando a gosto esses quadros aí, esses travamentos FLT e gerando a economia necessária para a sua obra. Então a gente viu dois tipos de estrutura aqui. Estruturas de cobertura, tipo essa aqui no canto inferior direito, novamente, a gente tem a viga, a gente tem as terças, essas terças travam pontualmente essas vigas. Aqui no canto superior esquerdo, a gente tem esses quadros contraventados que travam também pontualmente essas vigas. Mas a grande sacada seria se a gente conseguisse travar continuamente essas vigas. Então eu tenho, por exemplo, aqui o meu perfil I. Se eu travo ele pontualmente aqui, como eu mostrei para vocês no modelo, eu ainda posso ter FLT nessa metade de cá e nessa metade de cá do meu perfil. Aí se eu vou e coloco mais um travamento aqui, eu posso agora ter FLT nesse pedaço e depois nesse pedaço aqui. Então se você vai botando travamentos pontuais, claro que você vai diminuindo a possibilidade da peça flambar, mas não necessariamente eliminando essa possibilidade. Agora, se você travasse de fora a fora toda a mesa superior lateralmente, aí você não teria mais como observar de forma alguma o surgimento de FLT. E isso é possível? Sim, isso é possível, mas o travamento não seria feito da mesma forma que eu apresentei para vocês. Você não ia colocar uma série de barrinhas, uma do lado da outra, para travar essa mesa superior. Não. Esse travamento contínuo vai existir quando a gente já tiver sobre a nossa viga uma laje. Porque aí o que a gente vai fazer é pegar essa nossa viga de aço, chumbar essa nossa viga de aço na laje de concreto e o concreto da laje vai impedir o deslocamento lateral associado à FLT. Isso é o que a gente chama da viga mista. Então, a principal sacada da viga mista é que ela impede a ocorrência de FLT no perfil de aço. Visualmente, esse tipo de travamento fica alguma coisa similar ao que está acontecendo nesse canto inferior esquerdo aqui. Você teria a sua viga e você teria sobre essa viga uma laje de concreto, ou uma laje mista. Aqui seria uma laje mista, mas parece que não está concretado ainda, não sei nem o que vai ser isso daí, porque dá para ver a luz através dos furos, né? Então isso aí poderia ser uma laje de concreto. Se fosse uma laje de concreto isso daí, o cara ia chumbar o perfil de aço na laje de concreto e não haveria mais para essas vigas de aço aí a possibilidade do deslocamento lateral. Então, sem a possibilidade do deslocamento lateral, essas vigas aí iam ser dimensionadas apenas pela flambagem local da mesa, flambagem local da alma
e plastificação. E como a gente já viu, geralmente os perfis compactos que a gente usa não sofrem nem flambagem local da alma, nem flambagem local da mesa, então a gente fica só por conta da plastificação mesmo. Então, se você faz uma viga mista, você basicamente consegue utilizar toda a resistência plástica da sua peça sem ter que se preocupar com flambagem. Essa é a grande sacada da viga mista. Então a gente já quase encerrou a nossa formulação de flexão, da resistência à flexão de uma barra. Falta apenas falar daquele detalhe pelo qual eu passei lá no começo, nos primeiros vídeos, mas não me aprofundei. Então vamos ver esse detalhe aqui agora. Então eu vou aqui nesse perfil de alma compacta, para usar como exemplo, mas eu poderia ter usado qualquer outro. E aqui estão os nossos critérios de resistência da barra. Então a gente já viu FLT, já vimos FLM, já vimos FLA. Se a gente sabe calcular esses três aqui, a gente sabe calcular a resistência da peça. Mas existe ainda esse último critério aqui. E agora eu posso falar sobre esse critério porque eu já mostrei para vocês a análise simplificada que alguns programas fazem e a análise mais sofisticada que é possível fazer em outros programas. Então contrastem só. Nessa minha análise numérica aqui, eu consigo plotar as tensões que aparecem, consigo plotar a plastificação do perfil, porque eu consigo introduzir aquele diagrama tensão-deformação do aço, como ele realmente é. Eu consigo colocar imperfeições geométricas. A minha análise é de segunda ordem, ou seja, as deformações que aconteceram mudam a matriz de rigidez para o próximo incremento de carga que eu vou aplicar. A análise é incremental. Então, nesse modelo aqui, eu consigo fazer uma análise bastante sofisticada. Como resultado, eu consigo pegar esses fenômenos que dependem muito de não linearidades, como a flambagem, como a solicitação que vai aparecer nesse travamento meu aqui, como a plastificação. Então, todos esses fenômenos aqui só são possíveis porque essa análise aqui é bastante avançada. Se você tem como fazer esse tipo de análise, se você tem esse recurso, você consegue queimar aquelas etapas todas da norma e ir direto para a resposta da resistência da barra. Essa simulação aqui, se feita corretamente, tem um altíssimo grau de confiabilidade. Geralmente permite o dimensionamento de estruturas mais arrojadas do que aquelas dimensionadas apenas usando a formulação da norma, que é mais conservadora. Mas se você não tem acesso a esse tipo de simulação aqui, e frequentemente no dia a dia a gente não tem, porque isso aqui demanda muito tempo, você vai utilizar alguma análise mais simplificada, alguma coisa desse tipo aqui. Mas olha o seu problema. Você tem uma estrutura que na realidade tem imperfeições geométricas, tem tensões residuais e plastifica, e pode sofrer algum tipo de flambagem. E essa nossa análise aqui não captura nada disso. A etapa de análise estrutural que esse programa faz não inclui plastificação, a estrutura é analisada como se ela fosse toda elástica, não inclui esforços de segunda ordem, os esforços obtidos são aqueles apenas de primeira ordem, não inclui tensões residuais, não aparece nesse modelo de forma alguma, não inclui perfeições geométricas. Os perfis são todos retilíneos, perfeitinhos, bonitinhos. Então, um modelo desse aqui, uma análise tão simplificada dessa, você tem que ter um pé atrás. Você pensa, peraí, essa minha análise não inclui nenhum dos fenômenos que fazem a barra sofrer o colapso de fato. Então, eu posso usar essa análise aí para prever o colapso de uma barra que é governado justamente por esses fenômenos que eu estou omitindo nessa minha análise, e essa é uma preocupação válida. Dependendo do seu regime de esforços, da sua geometria, você não vai poder fazer. A NBR 8800 até apresenta lá no começo, né, aqueles critérios sobre estruturas de grande deslocabilidade, pequena deslocabilidade e tudo mais, mas nesse caso aqui a gente tem a seguinte limitação. Para você poder utilizar essa análise simplificada, elástica, primeira ordem e tudo mais, para poder prever a resistência da barra, você tem que limitar o seu momento fletor. A sua resistência, seu momento fletor resistente, vai ter que ser limitado a 3 meios do W Fy sobre gama A1. Então, mesmo que essas expressões aqui de baixo, de FLT, FLM e FLA, dessem uma resistência superior a essa aqui de cima, você teria que usar essa aqui de cima. A norma entende que você não vai poder ser muito ousado aqui com esse momento fletor resistente seu. Você tem que limitar esse momento fletor em um dado patamar para que a análise elástica seja aplicável. Se você tenta levar esse momento fletor para além desse dado valor, a análise elástica que você está fazendo não consegue mais capturar corretamente os fenômenos. Ela é muito simplificada, ela é muito bruta, não é rigorosa o suficiente. Então, essa última limitação aqui não está relacionada com a carga, não está relacionada com o vão da peça, e esse limite não é só aplicado a esse caso AC, perfis duplamente simétricos de alma compacta. Essa limitação aqui vai existir para todos os outros perfis também. Então, peguei um outro caso aqui, na menor inércia, tem esse caso aqui, por exemplo, do perfil T, aqui o mesmo limite de novo. Então, essa limitação não é uma limitação que está necessariamente associada ao formato da seção transversal. É uma limitação que está associada às características do tipo de análise que a gente está fazendo. Então, por isso que essa limitação é aplicada a todos os perfis que a gente tem aqui. Então, assim eu concluo o estudo aqui do dimensionamento de barras de aço fletidas. Esse estudo aqui todo foi focado em estado limite último, ou seja, em ruptura, em colapso da barra. Igualmente importante é a gente verificar o desenvolvimento de flechas nas nossas vigas, porque frequentemente, na verdade, é isso que vai limitar o nosso dimensionamento. Não é nem se a peça rompe, chega no momento plástico, chega na flambagem, alguma coisa assim. Não. Frequentemente, o que limita a peça, limita no dimensionamento,
é o desenvolvimento de flechas. O cálculo de flecha está fora do escopo aqui desse vídeo, mas eu não podia deixar de mencionar, porque é uma coisa que frequentemente o pessoal esquece. O pessoal se preocupa muito com resistência, não pensa na flecha, não pensa na deformação. Mas as deformações também causam danos, causam patologias, podem tornar uma estrutura inutilizável. Então você perde completamente seu investimento, seu projeto é jogado fora, sua estrutura é jogada fora. Então as deformações são importantíssimas, mas elas não eram parte do escopo desse vídeo aqui, então elas não foram abordadas. Mas o que a gente viu foi como que uma barra fletida pode sofrer plastificação, como que as tensões se desenvolvem na seção transversal, como que essa barra pode flambar, como que a gente pode impedir essa flambagem, ou pelo menos mitigar essa flambagem de algumas maneiras, e alguns detalhes, algumas premissas da formulação, das expressões matemáticas que a gente utiliza para calcular a resistência dessas barras aí. Então a gente conclui aqui o estudo das barras fletidas. Ainda tem muito mais coisa sobre a qual eu poderia ter falado, é um tema extremamente vasto, mas uma hora você tem que encerrar o vídeo, né? Então é possível que eu lance talvez alguns vídeos depois, alguns adendos, como por exemplo, perfis de arma esbelta, ou posição ao longo da altura na seção transversal de aplicação da carga, como que isso influencia e tudo mais. Mas por enquanto eu vou encerrar esses vídeos aqui. Esse é o básico de flexão de perfis de aço. E agora vocês já conseguem se aventurar um pouco aí no dimensionamento, no exercício desses conceitos e um pouquinho também em exploração, se você tiver as ferramentas adequadas. Eu encorajo todo mundo a fazer justamente isso. Se você domina uma ferramenta desse tipo aqui, algum programa de cálculo, alguma coisa desse tipo, que você utilize esse programa para tentar simular alguns cenários e ver como que a estrutura se comporta. Você tem uma ideia, fala, pô, como é que será que isso aqui funciona? Você tenta encontrar uma correspondência para aquilo ali na sua teoria, você simula e vê qual que é o resultado, vê como que uma medida que você te ocorreu, uma medida que você iria propor em termos de aumentar a resistência, como que essa medida vai funcionar, como que ela vai se comportar. Tudo isso é muito interessante para a gente praticar. E vai realmente ser possível quando você tem alguma ferramenta, acesso a alguma ferramenta que permite a realização de simulações. Então, por hora eu vou ficando por aqui, encerrando assim o tema de flexão de perfis de aço.